Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no programa Prosperando. Esse programa que tem o objetivo de levar você um pouquinho mais alto todo o tempo, todo o tempo. Hoje nós temos aqui algumas coisas que você vai amar. Eu tenho a presença de alguém que é um grande amigo, meu pastor, e vamos falar hoje sobre crenças limitantes. É possível o que eu creio bloquear a minha vida? Você vai aprender sobre isso. Nós vamos ter um intervalo e depois disso nós voltamos com esse assunto que vai ser bênção para a tua vida. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Olá, antes de começar, eu já queria desafiar você primeiro, a dar o seu like aí, o seu gostei, né? Ou não gostei, se você não gostou, mas eu espero que você goste. Eu quero que você coloque aí, eu quero te pedir para você se inscrever e também, mais do que isso, divulgar, passe, compartilhe com seus amigos e não deixe de colocar um comentário, nem que seja uma palavra, vai ser importante para a gente. Então, inscreva-se no nosso canal, comente e não esqueça de curtir, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com um grande amigo, e eu não falo isso rasgando seda, não, mas esse é o meu pastor, é o meu pastor. Ele tem sido um referencial, tanto na área secular, como empresário. Está voando baixo aqui, é um avião, está voando mesmo, né? E como pastor, e eu estou lá por causa disso, como pastor, um homem de Deus, a igreja num mover de Deus tremendo, maravilhoso, e hoje eu tenho o prazer de tê-lo aqui comigo. Ele inclusive é escritor, tem aqui, depois ele vai falar sobre o livro dele, e nós vamos hoje falar sobre crenças limitantes. Crenças limitantes. Meu pastor Jonas Rezende, eu queria que você cumprimentasse o nosso público aí, e depois já vamos para o nosso assunto aí. Sim, eu quero cumprimentar primeiro você, pastor Walter, parabenizá-lo pelo programa Prosperando. Amém. Esse assunto que é, de fato, sua cara. Amém. Né? Desde que eu conheci o pastor Walter, esse tem sido o tema central da vida, do ministério. Amém. E tem abençoado a vida de tantas pessoas que tiveram a mentalidade alterada, modificada, em virtude do seu ministério. Amém. E desse chamado. Amém. Que Deus te deu para dizer às pessoas que elas não estão em crise, que elas estão em Cristo. Cumprimentar você que está em casa, você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, e dizer que você pode prosperar, dizer que isso é para você também, e é um prazer estar aqui. Amém. Na verdade, nós nos conhecemos num seminário. Exatamente. Quando a gente foi ministrar na sua igreja, era a sua igreja, hoje é a nossa igreja, né? Exatamente. Nós nos conhecemos lá. E aquele seminário foi um marco na minha vida, eu creio que na vida da igreja também.
Eu tenho falado isso. Ali começou algo novo na história Amém. da nossa igreja, do nosso ministério, abrindo a visão, né? Fazendo a gente entender verdades que sempre estiveram lá, mas parece que a gente não acessava. Foi muito bom. Amém. Inclusive, se tiver um pastor aqui que está acompanhando, eu indico para você o seminário com o pastor Walter de Oliveira, para que a sua igreja possa viver essa mudança de mentalidade. Amém. Glória a Deus. Meu pastor, deixa eu te falar uma coisa. Você não é de origem rica, e você sempre nos testemunhos fala sobre isso, né? Você vem de uma origem simples, de uma família não rica, e até com muitas limitações, você coloca sempre, não é? A minha pergunta é, quando é que você percebeu que podia sair desse lugar comum? Então, na verdade eu sou de uma família pobre, de uma família muito simples. Nós viemos literalmente muito de baixo. Então, para a gente chegar no zero, demorou. Né? A gente estava com saldo devedor. E a gente demorou para conseguir chegar. Mas uma coisa que eu percebo é que, mesmo desde criança, eu sempre tive uma pegada de empreendedor. Então, era mais ou menos assim. Se eu fosse vender picolé, eu queria ser o dono da sorveteria. Se eu pegasse alguma coisa para fazer, logo eu sonhava, não, eu vou ser dono disso aqui, e já estava concorrendo com os maiores do ramo. Já queria ser o CEO. Exatamente. Então, assim, eu acredito que isso é de alguma forma nato, essa ideia, esse desejo de empreender, mas, obviamente, houve um momento em que algo mudou, que aí é o valendo mesmo, é quando a gente começa a entender que não dá para ficar no discurso, não dá para apenas sonhar, você vai ter que realizar. E aí a gente começa um processo que não é rápido, é longo, mas que valeu muito a pena, tem valido muito a pena. Meu pastor, eu falo assim porque eu não consigo chamar ele só de Jonas. Tem que ser meu pastor. Meu pastor, me diz uma coisa, mas quando você está num meio onde a mentalidade é engessada, é aquela coisa minguante, como romper no meio de uma mentalidade assim, né? Porque eu sei que você começou cedo como empreendedor, mas também como pastor. No ministério. Todos nós temos crenças limitantes. Todos nós temos pensamentos enraizados. Exato. Que nos impedem de avançar. Sejam pensamentos de que a gente não merece, de que a gente não pode, porque sempre foi assim na nossa família. Ninguém da nossa família passou da média. Então a gente tem que ficar nessa média ali e se contentar com isso. Então todos nós temos esses pensamentos que nos limitam. E a Bíblia diz em Provérbios que assim como você pensa na sua alma, assim é. Ou seja, você vai determinando a sua vida e o seu futuro pelos pensamentos que foram sendo plantados em você. E eles não são seus, eles foram sendo plantados. E você vai permitindo que esses pensamentos, eles impeçam você de viver algo extraordinário. Então, eu digo para alguém que está hoje vivendo abaixo do que poderia viver, por conta de pensamentos limitantes, o que eu tenho para dizer para você é, primeiro, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você precisa, de alguma forma, tentar entender quem foi que criou você. O salmista disse de uma forma maravilhosa, Amém. Tu me formastes. Eu não consigo entender a maravilha com que o Senhor me formou. Então, um Deus que me criou de uma forma maravilhosa, não me criou para viver de uma forma assombrosa. Então essa é a grande verdade. Se Deus me criou de uma forma maravilhosa, eu não posso viver de uma forma assombrosa. Amém. Eu preciso entender que o Deus que me fez para algo grande. Eu preguei, acho que você vai lembrar disso, num culto da virada. Como esperar coisas pequenas de um Deus tão grande. É isso, eu lembro muito bem. Então eu acredito que é por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você poderia dizer que teve um momento onde você disse assim, chega, eu não vou viver isso, porque era a sua realidade. Eu não vou viver isso.
eu quero algo mais. Tem um momento na sua vida, no seu ministério, que você resolveu romper? Se aqui é um divisor de águas, aqui começa um novo tempo. Tá. Walter, na vida empresarial, eu acho que eu não vou conseguir destacar um momento específico, porque foram vários momentos que eu já tentei de tudo, tá? No que diz respeito à empresa, a gente teve um pouco de cada coisa. Olha aí. E muita coisa não deu certo. Aliás, deu muito certo. A gente aprendeu o que dava errado. Como não fazer. O que não fazer. E também aprendemos que seria um processo de resiliência, seria essa tentativa, essa busca frenética para que a gente não deixasse de viver o que Deus tinha para nós. Então, na vida empresarial, eu acredito nisso, tá? Que foi uma sequência de erros e acertos, de aprendizado, até que a gente começou a acertar, e dali para frente os acertos foram maiores e a gente começou a viver esse tempo incrível que temos vivido enquanto empresários. Agora, no ministério, eu digo que eu fiz parte por muitos anos de um ministério que eu amo, Amém. Que eu tenho um carinho muito especial, e chegou o tempo que eu precisava sair de lá. Deus estava me direcionando a uma nova estação, a um novo tempo. E quando eu saí, infelizmente, eu saí para um novo tempo, mas com a mesma mentalidade. E é impossível viver algo novo a partir do momento em que você não muda, não tem a sua mentalidade alterada. Porque mentalidade determina o tempo. Deixa eu só dar uma entradinha aqui. Eu falo isso porque todos nós sabemos, a gente vem, né, você, eu também, de uma estrutura que engessa a gente, que foi por décadas e décadas e décadas a mesma coisa, aquele roteirozinho, e quando fui para o Ministério Pastoral, eu relutei demais, porque dizendo, eu não vou repetir a história, eu não vou fazer isso, eu não quero minha família passando necessidade, meus filhos passando vergonha, minha esposa passando falta das coisas. Então, eu conheço a estrutura, né? Apesar de você ser meu pastor, eu tenho idade para ser seu pai. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Então, a estrutura da que a gente veio é muito engessante, ela bloqueia a gente e romper. E isso que eu queria que... quando foi que... Porque você saiu dessa estrutura, você falou, eu vim com a mesma mentalidade. O que aconteceu que você falou assim, não, estou quebrando isso aqui, eu vou viver uma outra realidade, eu tenho um futuro que Deus preparou e eu vou vivê-lo? De fato, a estrutura de onde eu vim, e que a maioria de nós um dia estivemos, ela causa esse engessamento. Tá? A gente cria a mentalidade da bolha, da casca. É como se a gente estivesse dentro de um ovo, todo mundo pensando daquela forma, sem ser estimulado a pensar diferente. Na verdade, a ideia é, pense todo mundo assim e vai dar certo. Então, quando eu saí com a mesma mentalidade. Acontece que, primeiro, eu fui percebendo que não estava dando certo. Então, a mesma mentalidade não iria me levar para o lugar onde diferente. Eu queria chegar. Em algum lugar do meu subconsciente, eu sabia que eu tinha um lugar para chegar e que aquela mentalidade não me levaria até lá. Mas eu devo também muito à minha esposa, Amém. Que foi quem me abriu os olhos. Bem, então a minha esposa começou sempre a dizer, para que saímos? Para viver a mesma coisa? Para viver a mesma história? Melhor seria termos ficado lá, porque a gente já estava vivendo aquilo, estava com uma estrutura pronta. E ela sempre falando isso. E, a princípio, aquilo para mim era ofensivo. Né? Mas eu sempre fui assim. E ela amava o jeito que eu era, amava como eu fazia as coisas. O que está diferente agora? Então, aquilo me irritava em algum ponto. Mas chegou um momento que eu percebi que realmente as coisas não estavam andando. As coisas não iam tão bem. E é engraçado, Walter, eu vou abrir aqui o coração para dizer que aquilo que eu fazia enquanto eu estava dentro daquela estrutura funcionava.
Olha. Mas agora que eu tinha saído para viver algo novo em Deus, fazendo a mesma coisa, já não funcionava. Porque eu creio que era o próprio Deus me impactando de alguma forma para que eu não permanecesse fazendo as mesmas coisas. Então, eu podia contar uma história, eu queria compartilhar ela aqui, eu acho que é a primeira vez que eu vou compartilhar ela publicamente, e eu queria compartilhar com as pessoas. O que acontece é que nesse tempo eu comecei a me sentir muito perdido, sem saber o que fazer, porque as coisas estavam mudando e eu não conseguia mudar. E a minha esposa me convidou e a gente fez uma viagem em família, até para clarear as ideias, para de alguma forma eu respirar. Eu estava muito tenso e nós fomos para o México. E lá no México nós visitamos um parque aquático e dentro desse parque aquático tem uma espécie de um zoológico. Muito bonito, muito interessante. E a minha esposa e meus filhos, obviamente, queriam ver aqueles animais exóticos que você não vai ver em nenhum zoológico no Brasil. Lá tem animais extraordinários, exóticos e únicos. Então, eles queriam isso. Mas eu parei de frente de uma estufa de ovos de codorna. E o que me chamou a atenção é que tinha um ovo que não conseguia nascer. Aquele ovo girava a estufa inteira e não conseguia nascer. E eu entendi naquele momento que eu era aquele ovo. Eu via outras codornas nascendo, mas aquela não conseguia. E aquilo me fez entender que era eu naquele processo. Minha esposa disse, vamos, tem tanta coisa para a gente conhecer. Eu disse, não, deixa eu aqui um pouco. Eu preciso desse momento. E ela entendeu que tinha algo que estava acontecendo. Inclusive, ela filma parte disso, tá? Eu lá olhando, e eu fiquei torcendo por aquela codorna. É uma coisa estranha, né? E quando aquela codorna, depois de algum tempo, conseguiu nascer, pensa numa coisa estranha, alguém comemorando o nascimento de uma codorna. Eu vibrava, eu comemorava, eu celebrava, porque dentro de mim era como se houvesse um grito, eu acabei de nascer, eu vou quebrar essa casca. E daí nasceu, inclusive, meu livro. É isso que eu ia falar. A gente já está quase terminando esse bloco. Eu queria que você falasse, eu creio que tudo isso está aqui no livro, não é? Então eu queria que você falasse sobre o livro aqui, e também como o pessoal pode adquirir. Depois vai aparecer aí, a gente vai colocar aí como eles podem entrar em contato e adquirir o livro com você. Exatamente. Dessa experiência nasceu o Quebrando a Casca. Eu entendi que eu precisava quebrar a minha casca. Daí que veio Quebrando a Casca. Isso aqui não é fruto de um estudo a priori, é fruto de uma experiência pessoal. E daí eu comecei a entender o que era necessário fazer para quebrar a casca. O que era necessário fazer para romper na vida, seja ministerial, empresarial ou qualquer área da vida. Então, nesse livro eu vou apresentar princípios para você sair dessa zona de conforto, daquilo que te limita, porque a casca tem um papel importante. A princípio ela te protege, mas se no tempo certo você não romper com ela, ela vai te limitar e ela vai te matar. Então, se chegou o tempo de nascer e você não quebra a casca, e não nasce, e não muda de nível, o seu próximo passo é a morte. Então, você precisa quebrar a casca. E aqui eu dou 12 princípios, através de 12 dias de leitura, para você quebrar a casca e viver o novo tempo de Deus. Meu pastor, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas foi uma grande alegria tê-lo conosco. Você é sempre bem-vindo aqui, você tem muito a acrescentar. Sou feliz hoje de estarmos trabalhando juntos na mesma igreja, eu debaixo da sua direção. Obrigado mesmo, de coração. Uma alegria ter você aqui com a gente. Pastor Walter, eu quero te agradecer. Como eu já disse a princípio, parabenizá-lo por esse programa. Amém. A TV merece, amém, as redes sociais merecem ter conteúdos de qualidade como amém, o programa Prosperando. Quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui hoje nesse programa e já agradecer à Catedral da Paz, a igreja que eu pastoreio,
todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de fazermos algo incrível, algo grande, e agradecer pela oportunidade. Amém. A gente está indo para o nosso intervalo, não sai daí, porque são mensagens tremendas, e voltamos com o Momento Prosperando. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Esse é o nosso Momento Prosperando. Acabamos de falar sobre crenças limitantes. E agora eu queria falar sobre mudança de mentalidade. A Bíblia diz assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Provérbios 23, 7. Eu costumo dizer nos nossos seminários, se você acha que não pode mesmo. Se você acha que não dá mesmo. Se você acha que não consegue, nem tenta, porque não vai conseguir. Assim como você imagina na sua mente, assim você é. Você é o que você acredita. E nós fomos formados. A vida toda recebemos conceitos que podem nos impulsionar ou podem nos frear. Muita gente tem seus ministérios, seus dons e talentos bloqueados por causa de crenças limitantes. Pastor, tudo bem, mas eu fui formado assim, eu fui feito assim, eu fui criado assim, me ensinaram assim, é só isso que eu sei fazer. Não, é possível mudar a sua mentalidade. Há como mudar a sua mentalidade. Há um texto que eu amo, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo. O que é conformar-se? Conformar-se é tomar a forma. Quando você, mulher, vai fazer um bolo na sua casa, quando você pega uma forma redonda, o bolo vai sair como? Redondo. Se for quadrado, vai sair quadrado. Por quê? Porque a massa se conforma ao recipiente em que você a coloca. É assim que funciona. O que Paulo está dizendo aqui? Ei, não tome a forma do mundo. Não entre na forma do mundo. E qual é a forma do mundo? Você não pode, você não consegue, isso não é para você. Na sua família nunca ninguém fez faculdade, nunca ninguém teve carro novo, nunca ninguém teve casa própria. Não, é assim mesmo, eu sou de família pobre. Você vai aceitando os parâmetros que eles colocam em você e você vai se conformando, vai tomando a forma. E acha que isso é normal. Não é. Paulo diz, ei, não entre na forma do mundo. Tudo bem, pastor, é fácil falar, mas como que eu faço? E Paulo diz aqui, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Pastor, como eu posso me transformar? Essa é a minha realidade.
É isso que eu vivo. O senhor sabe quanto eu ganho? O senhor sabe o que eu faço? O senhor sabe quem é minha família? Não sei e também vai fazer pouca diferença. O Paulo está dizendo, é possível transformar-se. Como, pastor? Ele diz, renovando a sua mente. Renovando a sua mente. Como eu posso renovar a minha mente? Imagine que você tem um computador velho, obsoleto, programas que já não suprem a sua necessidade. O que você tem que fazer? Formatar. Como? Vai tirar, vai trocar os programas, né? Vai formatá-lo totalmente. Você vai tirar toda aquela eu diria, aquela quinquilharia, né? Cibernética, tira tudo aquilo e coloca coisas novas. O que Paulo está propondo aqui? Ei, tire as mentiras do mundo. Quais são as mentiras do mundo? Você não pode, você não consegue, não dá, isso não é para você, não tem como, não tem jeito. Ele diz, tire essas mentiras e coloque as verdades da palavra de Deus. Como eu posso renovar a minha mente? Com a palavra. Eu posso entronizar a palavra de Deus, eu posso viver a palavra. Ele está dizendo, tire as mentiras do mundo, coloque as verdades. Quando o mundo diz que você não pode nada, a palavra diz que você pode tudo. O que é posso tudo? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue entender isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o mundo diz, olha, a crise é maior do que você, sabe, tudo que você está vendo aí, tá, agora não é hora de investir, agora não é hora de empreender, não tem como, isso não é para você, o capital que você tem não dá. Quando o mundo diz que maior é a crise que está lá fora, a palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu diria, talvez o problema aqui é a quem eu vou dar ouvidos? Em quem eu vou acreditar? Tem um monte de gente dizendo que eu não posso, e quando a palavra diz, ei, esquece isso. Você pode todas as coisas. Aquilo que você intentar na sua mente, se, claro, eu tenho a aprovação de Deus, é algo lícito, é algo que bate com a vontade de Deus. Ei, ele disse, então, persevere nisso que você vai. Eu tenho visto, e agora há pouco, né, o pastor Jonatas estava falando quantas coisas eu fiz que não deram certo, eu quebrei. Você já prestou atenção que tem muita gente que quebra e nunca mais se levanta? Porque fica chorando, só chorando. Eles, não, eu sabia, não podia, não tinha jeito, já tinham me avisado. Né? Tem gente que quebra e para ele é o fim. Não dá para fazer mais nada. E você já percebeu que tem outros que quebram e dizem, não tem problema, eu saio dessa e vou começar de novo, e vou fazer de novo. E ele pode até quebrar de novo, mas ele vai tentar de novo e vai dar certo. Porque você não pode se limitar pelo que as pessoas estão dizendo. Alguém disse uma vez que um grupo de formigas ficou sabendo que no alto de uma montanha tinha muita comida, tinha muito mel, muita coisa lá e tal, e todas elas entenderam, nós vamos para lá, nós vamos subir. Claro que para uma formiguinha desse tamanho, subir uma montanha não é nada fácil. E elas começaram o processo e foram, né? E de repente todo mundo, e um grupo lá embaixo dizendo, vocês não vão conseguir, não tem como, não, desiste, isso é muito longe. Mas no final uma só ficou e continuou. E todo mundo gritando, você não vai conseguir, não vai dar, não vai. E ela foi, e quando chegou lá, tinha realmente todas aquelas guloseimas, toda aquela comida. E alguém disse assim, por que todos pararam e ela não parou? E eu vou te dizer por quê. Porque ela era surda. Enquanto todo mundo gritava, não vai dar, não tem jeito, não tem como, desiste, ela tinha um alvo. Lá em cima tem comida e eu vou chegar lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem bênçãos de Deus que você ainda não conquistou, que você ainda não acessou.
E eu queria dizer, é possível. É possível. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Tire as mentiras do mundo. Coloque as verdades da palavra de Deus. Eu quero orar por você antes de nós terminarmos esse bloco. Pai, eu oro por este homem e por essa mulher, que talvez aí perdido por tantas informações negativas, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Mas, Pai, hoje eu quero levar uma mensagem. Ele pode, ele consegue. Se ele crer na palavra e naquele que pode fazer tudo por ele, pode levá-lo à vitória. Jesus Cristo, nele podemos todas as coisas. Eu oro para que esse homem, essa mulher, em ti, Senhor, receba força, receba vida, mude a vida desse homem, dessa mulher, desse empresário que não sabe nem o que fazer ou como fazer para se livrar das dívidas ou ter uma alternativa nova. Eu o abençoo com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Fique aí para você ouvir algumas informações dos nossos comerciais e a gente já volta para o nosso encerramento. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Estamos encerrando e foi uma alegria tão grande tê-lo, mas eu queria que você não saísse sem curtir. Isso não custa nada para você. Dá um toquezinho, curta esse programa, se inscreva, se ainda não é inscrito, se inscreva e eu vou te pedir, compartilhe também. Compartilhe com seus amigos e não deixe de deixar um comentário. Gostei, não gostei, acrescentando um comentário. Isso ajuda muito a gente. Então, eu queria pedir, faça isso agora, antes de você sair. Já curta, já comente e compartilhe também. Eu queria também incentivar você a estar conosco na próxima semana. Nós vamos ter um assunto tremendo aqui. Vamos falar sobre maldição. Maldição. Isso existe? Você vai descobrir. Eu queria também, antes que você saísse, não deixe de adquirir o livro tremendo do pastor Jonatas Rezende, Quebrando a Casca. Você vai ter as informações, ele ainda vai dar um recadinho para você. Um grande abraço, uma semana maravilhosa na presença de Deus.